Olá, amigos. Temos no ar mais um programa Capital Mística, da TV Capital, canal 11 da TVA. Amigos, hoje eu tenho o prazer de ter novamente aqui nos estúdios um convidado especial, um bom e velho amigo, que volta e meia eu convido porque ele sempre está trazendo alguma coisa nova em termos de desmistificar o oculto, o misterioso, entre aspas, o sobrenatural. Esse amigo eu considero um cientista, um pesquisador. O nome dele, já velho conhecido de vocês, Flávio Girol. Ele é radiestesista, ele é terapeuta, acupunturista. Olha, para economizar tempo, acho que eu deveria dizer o que ele não é, né? Mas ele, aliado a toda essa vontade de ir fundo nas coisas e também aliado à vontade de ajudar as pessoas, ele também me comove com a capacidade didática que ele tem de explicar de maneira simples coisas que parecem muito complicadas. E eu considero o Flávio Girol um professor nato. E sempre que eu sei que o Flávio Girol vai ensinar alguma coisa, eu digo, opa, esse vai ser um bom curso. E o motivo pelo qual eu chamei desta vez o meu amigo Girol para o nosso programa é que ele realmente está em vias de abrir um novo curso sobre um tema bem interessante. É um curso de extensão e capacitação em terapia floral. Então, meus amigos, está aí o prato de hoje, um prato cheio para ninguém botar defeito. Vamos sabatinar o nosso amigo Flávio Girol. Flávio, prazer em tê-lo mais uma vez aqui. Que vida terrível essa que a gente só se vê com o testemunho de uma câmara de TV, não é, rapaz? Pois é, né? Mas fazer o quê, né? Tanto assunto para a gente conversar e... Nós precisamos colocar em dia aquele peixe que ficou combinado lá na tua casa pra gente, né, inaugurar a churrasqueira nova, né, pô? Vai ser um peixe esotérico. É, Dona Lúcia está nos assistindo, inclusive, hoje. Ela já está preocupada lá. Ok. Não, mas ó, tá prometido. Tá prometido. Mas, tu acredita que eu ainda estou em obra? Acredito. Mas, olha, a pirâmide está ficando pronta. Vamos inaugurá-la. Muito bem. Amigos, brincadeiras à parte. Mas, Flávio, como você já conhece aqui a batida do programa, então vamos lá. Eu já sei da tua história como radiestesista, já sei da tua história como acupunturista, mas eu não me lembro de ter ouvido você contar a sua história como terapeuta floral. Então vamos lá, mate a minha curiosidade e principalmente a curiosidade dos nossos telespectadores e me conte como foi que você se dedicou à pesquisa floral. Olha só, Jaime. Eu quando comecei a estudar as práticas terapêuticas, as práticas naturais, acupuntura e tudo, foi um momento de grandes descobertas, né? Mas e eu sempre investigando, sempre procurando como um bom filho de Oxóssi, que é um bom investigador, né? Então mas eu nunca, nesse movimento todo de estudo, eu tinha me aproximado da terapia floral. Me aproximei bastante da fitoterapia, fui estudar com bons professores na época, enfim, até hoje estudo. E quando foi para eu tomar conhecimento da terapia floral, foi um negócio bastante interessante na minha vida. Eu descobri, assim, um pouco tarde, que era um paciente depressivo, um paciente portador de uma depressão e de um comportamento bipolar. E por conta disso, eu fui procurar ajuda, né, ajuda através de um processo terapêutico, e fui
medicamentos, né, alopáticos e tudo mais. Foi um momento de muitas descobertas. E num dado momento, eu estava dando consultoria para uma empresa nessa época, e um dos fornecedores dessa empresa, ele vai se lembrar, se ele estiver nos assistindo, o Vitor, ele se aproxima de mim e fala: Flávio, pô, a gente é tão amigo e tudo, estou vendo que você está nesse negócio, por que você não vai fazer uma consulta com a minha esposa? Que ela é psicóloga, tudo. E eu falei: tá legal, o que ela pode? Porque eu já tinha comentado com ele a respeito daquele meu estado. Mas o que ela faz especificamente? Olha, ela é psicóloga, mas ela utiliza alguns recursos de diagnóstico, que é a astrologia, para fazer o diagnóstico, e usa uma intervenção terapêutica, que é a terapia floral. Eu falei: olha, Vitor, você me desculpe, cara, mas eu não estou podendo sentir cheiro de nada. Sentir cheiro de perfume, de flor, de coisa. Ele falou: olha, Flávio, não é bem assim. Eu gostaria que você marcasse. Bom, eu marquei com a Maria Helena Ferraz, a quem eu tenho uma gratidão muito grande por ela. Foi ela que me mostrou, me apresentou a terapia floral pela primeira vez. E fui fazer a consulta com ela. Ela faz um diagnóstico utilizando o mapa astral. Você sabe que é mapa astral, né? Ela. Você conhece a Maria Helena? Eu conheço a Maria Helena. E mapa astral, você conhece, não? Olha, já ouvi muitas referências a mapa astral, entendeu? Aliás, eu ouço 24 horas de referências a mapa astral, mas até hoje eu não tenho muita certeza de que quer que seja o tema, não. Então, Jaime, você como um homem que tem versado dentro da astrologia, né? Eu fiquei impressionado com a assertividade, com que ela trabalhou em cima do meu mapa, e depois como é que ela lidou com essas informações utilizando um recurso terapêutico. Eu não estou associando a astrologia à terapia floral. Só estou contando essa história, né? Depois, lá na frente, na história da terapia floral, a astrologia se junta muito com os 12 remédios desenvolvidos pelo Dr. Bhatt. Muito bem. Então foi através desse processo, e eu tive um resultado surpreendente no processo terapêutico. Eu fui estudar, vivendo terapeuticamente cada estado emocional, afetivo pelo qual eu estava passando, e a Maria Helena sempre me monitorando e me dando me apresentando os primeiros. Aí eu fiquei encantado com essa história e fui conhecer quem foram os protagonistas desse processo, o que era aqueles vidrinhos que ela pingava, aquelas gotinhas que eu pensava que tinha cheiro, que era coisa de perfume. E aí ela foi a partir desse momento que eu nunca mais deixei de me dedicar a essa prática, né? E utilizo ela concomitante à acupuntura, concomitante à cromoterapia, à radiestesia, como um instrumento terapêutico altamente potente. Olha, muita gente tem essa má informação, né? Porque ela não é verdadeira. Que a terapia floral, eu vou me curar cheirando flores. Não tem nada a ver com cheirinho de flor, com a outra, né? Isso é aromaterapia. Aromaterapia são outros 500, mas na realidade, isso que você é o professor, sabe melhor do que eu, tem a ver com a vibração das plantas em que esses produtos, terapêuticos florais, eles são tirados dentro de técnicas as mais variadas, né? Existem 2 ou 3 técnicas diferenciadas, se não me engano. Então, como é que é feita uma extração? Como é que se produz um remédio floral? O remédio floral ele é uma herança da homeopatia. Tá? O protagonista dessa técnica, o Dr. Edward Bhatt, na Inglaterra, um médico inglês, que ele se formou em saúde pública, depois formou-se em homeopatia e viveu, ele nasceu no final do século XIX e viveu até 1936, foi quando ele partiu. Sim. Praticamente nos últimos 6 anos da vida dele, ele se dedicou integralmente ao estudo dessa visão mais moderna das plantas. Então o que é que ele fez? Ele olhava para uma planta e fazia o que a gente chama de sintonização com a planta. Ou seja, o que essa planta tem para nos falar? Ele resgatou dos escritos de Paracelsus, a Botânica Oculta, porque no trabalho de Botânica Oculta, o Paracelsus dizia que as plantas tinham uma assinatura. Como é que ela se comporta na natureza? Como é que ela se mostra na natureza? E conforme ela se mostra na natureza, eu consigo, por exemplo, tirar
vamos dizer, um estado comportamental daquela planta que se pareça comigo. Eu vou dizer, vou dar um exemplo assim fácil para o nosso amigo, nossa amiga telespectadora entender. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de altura, um medo específico de altura, ela jamais vai ficar na beira de um penhasco, porque ela tem esse medo de que pode cair. Uhum. Entretanto, existe uma plantinha chamada Mimulus, que ela se dá na beira do penhasco. Ela se coloca linda, bonita, exuberante, na beira de um penhasco, dizendo, olha, eu não tenho medo. É o habitat dela, não tem medo, aí você toma isso para se acostumar, entre aspas. Exatamente. Então, ao tirar essa vibração, que nós podemos falar depois, né? Como é que esse estado vibracional dessa planta, esse comportamento dela, pode ser transformado em um remédio? Olha, faz sentido. Meu pai, que era um cara muito sábio, ele costumava dizer, tudo tem um porquê. Você está explicando o porquê. Olha, faz sentido. Amigos, tá interessante? Para mim tá, espero que para vocês também. Vamos para os nossos intervalos, para o nosso intervalo e voltamos num minutinho. Aguardem. Muito bem, amigos, estamos de volta entrevistando o terapeuta holístico Flávio Girol, que está em nossos estúdios para nos explicar alguma coisa sobre a terapia floral e visto que ele está pronto para iniciar um novo curso de capacitação nessa matéria. Então, vamos saber um pouco mais sobre a terapia floral. Flávio, você estava então explicando, digamos, o raciocínio de onde se tira que uma determinada planta, flor pode curar um determinado estado de alma de uma pessoa. Isso. Então, olha, o teu raciocínio, na minha forma de perceber, é bastante coerente, mas não estou satisfeito. Por favor, me dê um pouco mais de exemplos. Vamos lá, amigo. Eu quero só chamar a atenção para uma expressão que você usou, estado de alma. Uhum. Esse estado de alma era uma palavra que o Dr. Eduardo Bate falava muito. Quando fala em estado de alma, não é um estado de alma no sentido religioso, mas um estado de alma, aquela componente existencial que permeia por todos nós, né? Que é a razão da nossa existência. Então quando ele pegava uma essência, por exemplo, quando ele ia fazer uma sintonia com uma flor, num dos momentos, num dos escritos dele, ele dizia que ele se comportava como uma abelha, que delicadamente pousava sobre uma flor e sugava o seu néctar, e desse néctar ele se nutria. Então ele andava pelos campos dos arredores de Londres, especificamente numa propriedade rural que ele morou durante muitos anos, né, que é Monte Vernon, que ele existe até hoje, tem todas as suas coisas ali guardadas. Então ele andava, ele lambia a pétala das flores com o orvalho da manhã, né? E entrava num estado, diria até um estado alterado de consciência, num estado meditativo, introspectivo, e procurava observar quais eram as condições emocionais, quais eram os estados emocionais que ele conseguia acessar naquele momento. E foi fazendo os seus registros. E com base nessas observações, ele começou a fazer os primeiros experimentos. E fazer a extração desse princípio ativo e medicando as pessoas. Como isso era feito? Assim como o sol batia na pétala da flor e refletia para o orvalho esse princípio vibracional, ele fez o seguinte, ele colhia as flores no mais resplandecente da sua inflorescência, colocava essas flores sobre água, num recipiente de cristal, com água mineral, colocava essas flores sobre esse recipiente e permitia que essa água recebesse o sol e, ao mesmo tempo, transfixada pelas pétalas dessa flor, dessa rosa, dessa planta. Pois muito bem. Depois de 2 ou 3 horas, essa flor ela vai murchar, ela vai ficar, vai se deformar, enfim, e ele vai colher essa água, fazer uma fração 50% de água, 50% de brand, que é um conhaque feito, né, de uma maneira especial, enfim, e isso ele considerou como sendo a tintura mãe, uma diluição de 50%.
Isso ele considerou os frascos de tintura mãe e guardava no seu laboratório. Pegava uma fração dessa tintura e fazia os frasquinhos de estoque, que eram distribuídos para medicar as pessoas. Pois muito bem, isso ficou conhecido, isso dentro da homeopatia é um princípio chamado princípio de diluição. E ele não succionava, né, como fazem os homeopatas. Ele simplesmente fazia diluição. Ele entendia que não era necessário agredir tanto as plantas a ponto de tirar delas o princípio ativo muito à força. Sei. Certo? Então isso se constituiu a primeira base, a base técnica, farmacotécnica, de se extrair um princípio ativo. Bom, então o princípio ativo o que é? Não é um princípio fitoquímico ou bioquímico, era um princípio vibracional, baseado num estado comportamental daquela planta. Poderíamos chamar de princípio fitoenergético? Fitoenergético. Então, isso me parece uma expressão tecnicamente correta. Você, por exemplo, eu dei o exemplo daquela plantinha que ficava no primeiro bloco, aquela plantinha que ficava deitada no penhasco, por exemplo. Né? Tem uma outra plantinha também que é do grupo do medo, que ela é bem didática para nossa amiga telespectadora. Por exemplo, uma pessoa que tem um medo noturno, aquele medo que você fica batendo os dentes, que você fica aflito, que o seu corpo treme quando você sente esse medo. Né? Um medo de dormir sozinho, um medo do escuro, que você não identifica a razão lógica desse medo. E ele encontrou num tipo de uma florzinha chamada aspen, que ela floresce no final do outono, começo do inverno. E toda vez que os ventos uivantes das florestas batem nessa florzinha, ela bate como uma castanhola, como se nós estivéssemos com medo. E como ele identificou isso como um padrão muito parecido com o nosso. E ele resgatou aquele estado emocional afetivo, né, daquela planta, agora lembrando do semelhante curando o semelhante. O medo curando o medo. É, princípio da homeopatia. Da homeopatia. Contrário àquele do Mimulus. O Mimulus, que é uma plantinha corajosa, que fica na beira do penhasco se expondo à altura e ao medo, é a mesma coisa que você trazendo também para dentro de si o princípio curador, antagônico ao teu estado emocional. Então, esse foi a grande sacada dele. Essa visão. Esses dois exemplos que você está me dando mostra que um problema pode ser atacado por dois lados completamente diferentes. Pelos dois lados. Ou pela similitude, ou então pelo antagonismo. Ou pelo antagonismo. Então, esses dois princípios são princípios homeopáticos, ele estudou isso, ele era um grande homeopata, inclusive os nosódios, que são remédios homeopáticos extraídos das suas próprias secreções, né? Pus, catarro, sêmen, urina, então todas essas secreções podem produzir um remédio homeopático. E até então, até o Dr. Bate, os remédios, as inoculações dessa medicação era intramuscular ou endovenosa. E o Dr. Bate desenvolveu os nosódios parenteral. Então a pessoa recebia esse remédio tomando. Então ele tinha uma preocupação muito grande com o sofrimento das pessoas. Sim. Tanto que em 2 momentos da vida dele, ele fez 2 discursos, ele era um homem também que participava da comunidade inglesa, especificamente dentro da maçonaria, e 2 discursos ele já anteveu como deveriam ser os hospitais do futuro. Aquele que não teria o médico toda hora enfiando o termômetro embaixo do braço ou fazendo punção, suscitando ao paciente que a doença dele teria piorado, mas um local, um refúgio seguro, onde pudesse restabelecer e reencontrar aquilo que você falou no começo, a história da sua alma, a história da alma daquele indivíduo, porque quando você está conectado com seus propósitos de vida, o seu propósito de vida é vida. Sim. O contrário disso é a doença. Então ele sugeria que você, ao se conectar com o seu propósito de vida, você naturalmente seria uma pessoa saudável, alegre, satisfeita. Você não tem tempo para outras coisas a não ser estar conectado ao seu propósito de vida. Então, isso que eu estou falando nesse momento era aquilo que fazia parte da filosofia desse homem, esse grande médico inglês que foi o precursor de todo esse movimento e que hoje se consubstancia como uma prática terapêutica, inclusive reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né, já há quase 10 anos.
que é uma prática assim bem consistente, efetiva, né? Tem as suas aplicações, as suas terapêuticas, né? Uhum. Eu brinco, assim como eu brinco com a cromoterapia, qual é a cor que é usada para fratura exposta, eu sempre me escuto, qual é o floral que a gente usa para fratura exposta, né? Nenhum floral. Fratura exposta é o ortopedista que cura. Mas existe uma série de florais que favorecem, por exemplo, o processo de cicatrização. E assim a gente vai utilizando. Não tem, hoje em dia o nome está dizendo holística, ou seja, é o todo. Não tem aquele negócio só de uma determinada especialização que é aquilo e não pode ser mais outra coisa. Há uma porção de componentes que tem que ser levadas em consideração para se promover uma cura mais rápida. Claro. Mais evidente e tudo. Ok. Quando foi, Girol, que os florais de Bach entraram aqui no Brasil? Olha, me parece, os dados são um pouquinho conflitantes, tá? Porque tinha pessoas que já usavam os florais, né, antes da década de 80, que já usavam os florais de prescrições que tinham recebidos da Inglaterra ou dos Estados Unidos, tá? Mas 1980, 1985 começaram os primeiros movimentos, tá? Isso aconteceu em São Paulo. Tem algumas pessoas em São Paulo, por exemplo, que é o meu caso da professora Eunice Hermel, que já é uma decana na prática da terapia floral, né? O próprio Dr. Vu, que é o presidente da Associação Brasileira de Acupuntura e é o presidente da Associação Brasileira de Terapia Floral, Abre Flor, que é também um grande pesquisador e de longa data já faz pesquisa nessa área, tanto especificamente na área de terapia floral, como também o uso de indicação, as indicações de algumas essências para estados afetivos e patologias mais específicas, né? Então eu diria que nos anos 80 ela começou a chegar aqui no Brasil. Eu me lembro que na década de 90, aqui em Florianópolis eu fiz um curso justamente de terapia floral. Tá. E inclusive me lembro perfeitamente de ter assistido palestras de pessoas muito conhecidas aqui na cidade justamente por trabalharem com isso, que justamente a doutora Maria Helena Ferraz, eu assisti uma palestra dela, e também a Karen Donitz. A Karen Denez e a Maria Helena são duas pessoas que aqui em Florianópolis Karen Denez, farmacêutica. Exato, Ela é muito entusiasmada com a terapia floral, ela será uma das palestrantes do nosso evento, com certeza. Ela é muito jeitosa, muito amorosa para falar da terapia floral, né? Ela é muito entusiasmada com o movimento, ela tem responsabilidades técnicas com a manutenção do padrão dos protocolos. Do padrão do protocolo técnico, sem dúvida nenhuma. E a Maria Helena foi eu acho que a Maria Helena foi a precursora, a primeirona aqui em Florianópolis, se eu não estou enganado. Eu tive um tempo com ela em processo terapêutico e ela tem assim uma bagagem enorme com relação a esse repertório, né? Sem dúvida. Eu particularmente, eu perdi contato com a Maria Helena. Ela vai estar nos assistindo, porque eu vou ligar para ela depois, para ela assistir o programa amanhã, tá? Isso, eu soube que ela tinha saído de Florianópolis, que uma ocasião tentei entrar em contato com ela, não está mais aqui, mas como não está? Foi para onde? Me disseram que ela tinha ido embora da cidade, agora eu estou sabendo que ela está de volta. Não, eu recebo diariamente as mensagens dela, eu tenho contato próximo dela, tenho certeza que ela vai estar nos assistindo hoje bom. aqui. Puxa vida, manda meu fraternal abraço para ela, que é uma pessoa que eu respeito muito. Ok, e bom, isso com relação aos florais de Bach, mas aí a coisa, como tudo que está dando certo, começa a voltar a atenção em cima e, naturalmente, aquilo não fica estático. A própria ciência é dinâmica. Então, os florais de Bach se esgotaram e aí outros pesquisadores começaram a procurar, através de pesquisas, flores, plantas, que pudessem suprir algumas coisas que os florais de Bach não supriam. Certo. E aí começaram a surgir outros florais
que receberam nomes normalmente da origem dos locais em que eram pesquisados, os australianos, os florais do deserto do Negev, os australianos, né, os florais de Minas, já sei que existem os florais do Amazonas. Isso. E por aí vai. E aí, como é que fica no caso? Basicamente, o conceito é aquele mesmo que você acaba de nos dar, né, através dos seus exemplos, das suas explicações. Mas você, aqui no intervalo, estava conversando comigo que, de acordo com a região, né, essas plantas, elas podem, digamos, servir mais para estados de alma, como já dissemos, como também especificamente para estados de saúde. Como é que, digamos, as características geográficas e geológicas de uma região têm a ver com essas características específicas das plantas? Se a gente fizer uma retrospectiva histórica, 1936 Europa, um período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Um período onde toda a situação angustiante de um povo, o povo europeu naquela época, né, por todo aquele movimento, o movimento da Itália, a Polônia, a Alemanha, enfim, toda aquela polarização da política inquietou muito as pessoas. Então os estados emocionais eram estados extremamente aflitivos. O povo vivia em depressão, vivia com medo, inseguro, né? Então toda essa componente emocional permeava por aquele momento na Inglaterra, tá? O Dr. Bate viveu isso muito intensamente, porque ele tratava de pacientes vindos do fronte, dos campos de batalha, e começava a observar os seus estados emocionais e aquilo, por que os pacientes com os mesmos sintomas têm que ser tratados com remédios diferentes? Porque as suas emoções são diferentes. E foi aí que ele começou a trazer para a repertorização das essências da Inglaterra, né, essa condição angustiante, depressiva, de medo, de insegurança, de falta de sensibilidade, de abandono e tudo mais. Pois muito bem, isso é um dado histórico e um dado geográfico. Na sequência, 30 anos depois, mais ou menos, 25 anos depois, começou um movimento na Califórnia. A Califórnia, para o amigo telespectador entender, se parece muito com o estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais foi saqueado pelo governo português quando levou todo o nosso ouro, aquela história toda que vocês já estudaram. A Califórnia, nos Estados Unidos, foi saqueada pelos ingleses e pelos espanhóis. Então a Califórnia era um país rico, muito rico em ouro, né? E tem condições climáticas das mais variadas. Tem regiões de deserto e tem regiões das montanhas nevadas ali, né? Pois bem, toda essa região foi saqueada, queimada, destruída. Então todas as flores que nasceram ali, que vieram nascendo naquele período, começaram a ter um padrão de muita sobrevivência, de restauração. Então, quando você pega agora os florais da Califórnia, que foram desenvolvidos pelo Richard, pela Patrícia Kaminsky pela Patrícia e pelo Richard, que são os dois responsáveis por esse movimento na Califórnia, eles vão focar bem essa característica da planta, que ela vem, é como se a fênix tivesse nascido das cinzas. Essa é a metáfora, né, o simbolismo das flores da Califórnia, né, do estado da Califórnia. Digamos, as flores que nasceram depois dessa técnica da terra arrasada... elas vêm com outro padrão. Vêm com outro padrão, criando uma egrégora daquele ambiente. Legal. Então você vê a exuberância daquelas flores, né? Umas flores lindas, bonitas, luminosas, né? de cores resplandecentes. Ao contrário, quando você vê a fotografia das flores da Inglaterra, elas têm uma cor, né? Mas elas não são tão exuberantes como as da Califórnia. Né? Tipo, as da Califórnia são mais energéticas. São mais chance. Mais chance. Tudo bem. Não é à toa que saiu aí o movimento hippie lá na Califórnia. Exatamente, tem esse... Exatamente. Ok. Amigos, mais um intervalozinho e já voltamos. Muito bem, amigos telespectadores.
voltamos entrevistando o professor em terapias florais, Flávio Girol. Bom, Girol, olha, a maneira como você explicou a coisa, para mim agora faz bastante sentido, né? Porque fica difícil assim para um camarada meio crítico como eu. Diz assim, a gente toma aí um negócio que pegaram uma plantinha, botaram na água, deixaram o raio de sol bater ali, o orvalho da manhã bater, aí depois aquilo se mistura com um pouquinho de conhaque, aí vai para outro vidro e depois você joga umas gotinhas debaixo da língua e pronto, aquilo vai te curar, vai te fazer efeitos dentro do teu perispírito, dentro da tua alma, dentro do teu corpo, até mesmo a nível físico. Pessoas muito críticas, como eu lastimavelmente sou, fica difícil, mas tem que ter um porquê. E tá aí, eu gostei da tua forma de explicar o porquê. Faz sentido. Né? As autoridades médicas já aceitam a terapia floral, porque naturalmente dentro do racionalismo, entre aspas, científico que existe hoje, a ciência não aceita facilmente tudo, e também tem razão de ser assim. Mas a grande pergunta, por exemplo, foi assim com a acupuntura. Hoje a medicina aceita a acupuntura. E com relação à terapia floral, ainda estamos no início da aceitação ou já há uma aceitação? Jaime, quem não aceita a terapia floral, quem não aceita a existência da vida após a morte, quem não aceita a acupuntura, quem não tem um espírito científico. Começa por aí. Tá? Aquelas pessoas que efetivamente têm um espírito científico e é apresentado a elas pela primeira vez a terapia floral, né, a quem tem o espírito científico vai dizer, puxa vida, que interessante, eu quero observar quais são os resultados experimentais que vocês estão tendo com relação a isso. Ótimo, perfeito. Eu tive esse prazer, essa felicidade, quando orientei duas jovens na Universidade do Rio Grande do Sul, que foram fazer a sua especialização em saúde pública, né? A especialidade médica do Dr. Bate, eu as orientei durante 1 ano e meio, um trabalho extenso de pesquisa, e que os elementos não eram os indicadores e os ponteirinhos do laboratório. Os indicadores era a observação. É o trabalho empírico. A medicina não. A medicina é uma ciência empírica. Sim, com certeza. Ela se baseia na observação. Tá? Tanto que nós somos observados o tempo todo. Dão um remédio para a gente tomar e a gente toma e somos experimentados. Sim. Então não existe ainda para esse tipo de observação, para esse tipo de análise, né, terapêutica, indicadores, ponteirinhos, corzinha que indica se está ácido, se está básico. Não existe isso. O que existe sim são os resultados advindos da observação e de pesquisa sistemática. Então, quem diz que isso é florzinha, que isso é rosinha, que isso é aguinha, é óbvio que essa pessoa não pode ter crédito, não merece nenhum crédito. Um indivíduo que fala dessa forma, porque ele não fala com uma linguagem científica. O cientista, sim, ele tem o dever. Eu sou assim como você, sou cético, sou inquiridor, sou inquisitor até, né? Eu vivo com a espada na mão. Mas eu quero saber o resultado, eu quero ver se isso efetivamente funciona. Porque senão o simples fato de negar não tem um valor científico, absolutamente nenhum. Né? Eu acho que a ciência, hoje, graças a Deus, a ciência experimental, aquela que se baseia nos aspectos de observação e do empirismo, está evoluindo bastante. A gente sempre precisa tomar o cuidado de não transformar isso em coisas... Aquelas coisas esotéricas, aquelas mirabolâncias e tudo, né? Então, nada de crendice. Nada de crendice. Exato. Temos que ter um foco dentro de uma técnica, dentro de uma observação. Não, e também, Girol, quero lembrar que dentro do meu lado crítico, lógico, eu sou crítico, eu sei que você também é, mas nós jamais podemos nos esquecer de que a ciência oficial, há séculos atrás, afirmava categoricamente que o universo girava ao redor da Terra. Sim, claro. Então,
Hoje sabe-se que não é isso, mas houve um momento em que a ciência dizia isso. E quantas vezes a ciência não foi obrigada a baixar a bola e dizer, pensando bem, vocês têm razão. Isso já aconteceu não só no campo astronômico, mas também já aconteceu no campo da acupuntura, já aconteceu, acredito eu, que está acontecendo também até mesmo com relação às florais do Bach. Porque eu, na realidade, te fiz essa pergunta capciosa, mas no interesse do telespectador. Claro, lógico. Né? Mas eu, particularmente, eu já testei, porque eu fiz curso de terapias dos florais de Bach, né? Os outros não, eu conheço assim muito de leve, mas os florais de Bach eu fiz e não ficou só em fazer. Eu fui lá ser a minha própria cobaia. Claro. E eu tive respostas. Eu tive respostas positivas. Portanto, que funciona, funciona. E mais, dentro da astrologia, porque a astrologia, como você sabe, é um sistema de diagnóstico. Mas a astrologia em si, ela não pode ser considerada um processo terapêutico. Ele é um instrumento de diagnóstico. É um elemento diagnóstico. É como se você fizesse uma radiografia. A radiografia não cura ninguém, mas é um diagnóstico. Ninguém, mas é um diagnóstico. A Maria Helena, por exemplo, ela utiliza a astrologia até como forma de diagnóstico. Sim, claro. Mas a terapia dela, ela vai utilizar a psicologia que ela conhece e também vai utilizar o quê? Ela vai utilizar os florais. Sem também. dúvida nenhuma. Quer dizer, então, tudo se complementa e vem aí aquele sistema de terapia holística, ou seja, se pega por um todo. Tá. Né? Bom, sobre isso, quantos florais você conhece já, amigo? Olha, eu basicamente gosto de trabalhar com 3 repertórios. Eu tinha falado da Inglaterra, do Dr. Eduardo Boatti, eu falei o da Califórnia. Gosto muito dos florais da Austrália, que ele é o território da Austrália é um território, assim como o território africano, é um território primitivo, é inóspito, as coisas não foram mexidas lá ainda, então as coisas lá estão assim, meio que ainda intocadas. Né? É puro, o território é puro. Então, as flores as fotografias das flores da Austrália, elas guardam um primitivismo muito grande. Né? Então, o Ian White, que é um sociólogo que repertoriza as flores lá da Austrália, nos traz esse elemento primitivo que é parte integrante do nosso ser. Né? Então lá existe uma quantidade enorme de essências, eu sinceramente não vou precisar. Eu tenho os 36 da Inglaterra, tenho mais 120 da Califórnia, tenho mais 80 da Austrália, depois nós temos o deserto do Arizona, que é também um repertório muito bonito, lindíssimo. Temos os florais de Minas, desenvolvidos aqui pelo Breno e pela Edinamara, que deve dar em torno de 80, mais ou menos, né? 60, 80 florais. Tem os florais brasileiros do Joel Aleixo, um trabalho alquímico, eu diria. Desenvolveu um trabalho alquímico muito, muito bonito. Então nós devemos ter, sem dúvida nenhuma, em termos de repertório, mais de mil vidros de essência. Eu não as tenho, evidentemente. Eu procuro centrar o meu trabalho. Eu sou um educador, né? E o educador você tem que focar o teu centro de atenção naquilo que você quer. O terapeuta floral, eu faço exatamente como o Dr. Bach fazia. Ele sentava com o indivíduo, ele entrevistava a pessoa, ele procurava entender a história da alma daquele indivíduo, procurava trabalhar o que era mais emergente. Se você está com medo agora, não vamos tratar esse medo agora, mas se esse medo tem uma causa lá no passado, não importa isso agora, nesse momento. O importante é você sair dessa condição sintomatológica para que você tenha um pouquinho mais de força, ânimo e vigor para a gente aprofundar mais no processo terapêutico. E ele fazia isso com excelência. Então, eu faço exatamente como ele faz. Teve um momento que ele recomendou, do it yourself, faça você mesmo. Mas ele não deixou isso muito bem claro como deveria ser feito, o faça você mesmo. Eu entendo hoje que a terapia floral, dada a sua seriedade e o seu rigor, a sua eficiência no processo de aplicação, eu sempre recomendo que o indivíduo
que se submeteram a um processo terapêutico, que tenha um acompanhamento de um profissional tecnicamente qualificado. Sim. Porque existem essências, por exemplo, que agravam um estado sintomatológico. Ah, sim. Por exemplo, imagina uma pessoa que eu chego para você, ou chego para uma pessoa e pergunto, como é que você está? Está tudo bem, está tudo tranquilo. E o circo está pegando fogo. O irmão acabou de morrer, a esposa se suicidou e o filho está debaixo de uma... Como é que está tudo bem? Não está tudo bem, eu estou mascarado. Então eu preciso tirar essa máscara. E se eu tirar essa máscara, como é que eu vou ficar? Em que estado eu vou ficar? Eu preciso de alguém que tenha competência suficiente e eu preciso fazer isso dentro de um ambiente extremamente seguro e cuidadoso. Sim. Tá? E o floral produz essas Bom, então você agora tocou variações. num ponto que justamente era onde eu estava querendo entrar na dúvida aqui. É exatamente o trabalho do terapeuta floral. Você acaba de dizer exatamente, em poucas palavras, o que é que um terapeuta floral faz. Ele faz uma bonita de uma anamnese do problema da pessoa, e ele tem que ter o conhecimento específico de que para que é que serve cada vidrinho daquelas essências florais, para ele dizer isto vai a favor, isto vai contra, e saber ir controlando, porque aquilo de forma vibratória vai mudar justamente a vibração doentia da pessoa. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Meus amigos, puxa vida, o tempo passa voando. Nós vamos agora para mais um intervalo e atenção, no próximo bloco nós vamos dar as especificações do curso formador de terapeutas florais, dados aqui pelo nosso amigo professor Flávio Girol. E lembre-se, lápis e papel, porque com certeza eu vou dar o caminho das pedras. Só um instantinho. Estamos de volta e entrevistando o nosso convidado especial deste programa, o terapeuta Flávio Girol. Bom, Flávio, eu sei que você, a partir de 9 de março, você vai iniciar em parceria com outro profissional um curso de extensão e de capacitação em terapia floral. Me fala um pouco desse curso. Vamos lá. Tá. Fizemos o projeto desse curso, já vai fazer mais ou menos um ano. Eu e o Max Neto Gonçalves, que é o Max, ele é um filósofo, um arteterapeuta, um grande especialista, ele tem um profundo conhecimento sobre terapia floral, um grande especialista na área, né? Leu praticamente tudo o que se escreveu, o que o Dr. Bott escreveu, leu no original, inclusive. Tem uma formação bastante grande nisso aí, além da habilidade terapêutica dele. Então, o que é que nós fizemos? Ao longo desses anos todos, por conta dessa necessidade de se ter um profissional que seja efetivamente competente e saiba interpretar o que cada um dos vidros quer dizer, tá? Porque não basta simplesmente eu ler o repertório, eu tenho lá que este floral é para solidão, e este floral é para medo, e este floral é para indecisão, e eu vou juntar os três e vou fazer uma sinergia para mim, porque eu achei que a coisa deve ser desse jeito. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós sistematizamos um programa. Esse programa vai estar focado nos 3 grandes repertórios. O repertório da Inglaterra, o repertório da Califórnia e o repertório da Austrália. Esses três grandes conjuntos de essências florais, eles são, primeiro, que são extensos, né, profundos, tem embasamento filosófico, tem embasamento técnico já consistente de muitos anos de trabalho. Sim, tá? sim. E essa foi a nossa grande preocupação. Então nós importamos todo esse conhecimento, todo esse material e vamos disponibilizar para os alunos dentro de um ambiente que é basicamente o seguinte. Nós vamos entrar dentro de um processo teórico, eles vão ser informados de como as coisas funcionam dentro do processo terapêutico. Um segundo momento é um momento prático. Esse momento prático você vai ter contato com as essências florais, com os vidros de essência. Você vai ter contato, você vai interagir com o seu colega, dentro do seu grupo de trabalho,
fazendo alguns ensaios, alguns balõezinhos de ensaios para que você comece a se adaptar a esse processo. E num terceiro momento, você vai estar fazendo exatamente o que o Dr. Bate fazia há 80 anos, 90 anos atrás, que é fazer uma colheita, uma sintonização, coleta e extração de uma essência floral. A nossa brincadeira, a nossa proposta é de no final de 10 meses de trabalho, 10 meses de trabalho, que a gente tenha pelo menos um kit com 5 ou 6 essências extraídas desse grupo, com base em trabalho de pesquisa, né? E formar, vamos dizer, um kit experimental desse grupo, sem qualquer objetivo de tornar isso comercial, coisa parecida, para fazer um trabalho experimental. Então, todos esses momentos, a parte informativa teórica, a parte prática e a parte de laboratório de campo, elas vão estar sempre entremeadas em cada um desses momentos. Entendo. Ora, existem outros repertórios de essências florais de Minas, existem os florais da Amazônia, São Alasca e tal, Alasca e tudo mais. Então, todos esses outros repertórios também serão tratados agora, não mais com aquela esmiuçada técnica. Você agora já sabe como é que o processo funciona, então nós vamos entrar em contato com esse grupo de essências, dar a base filosófica, falar sobre o seu criador e entrar na parte terapêutica. E vamos nos aprofundar na parte terapêutica específica disso aí. Entendo. A base teórica, Inglaterra, Austrália e Califórnia, que são os clássicos e tradicionais. Sei. E com isso a gente vai vivendo durante 10 meses. 10 meses. As aulas são o quê? Semanais, mensais? As aulas são mensais. Mensais. Nós temos aula sexta, sábado e eventualmente domingo. Uma quarta-feira por mês nós vamos ter uma palestra de um profissional, de um terapeuta que já trabalha com a terapia floral há pelo menos 5 anos. Sei. Então você não vai estar diante de um principiante, né? E tampouco de um amador. Você vai estar na presença de um profissional. Então todos os nossos professores, tanto eu quanto o Max, como os professores convidados, são pessoas que no mínimo têm 10 anos de experiência dentro dessa área e que têm pelo menos titulação e especialização dentro da área de saúde para poder oferecer um bom nível de aprendizado para essas pessoas. Muito bem. E esse curso vai ser dado aonde? Vai ser dado aqui na Agronômica, no Centro de Metafísica Atmanamara. É um local extremamente agradável, gostoso e absolutamente adaptado para esse tipo de trabalho. Muito bem. O Centro Metafísico Atmanamara é de propriedade da nossa amiga Bárbara Machado. Bárbara Machado. Muito bem. Então, amigos, é chegado o momento do caminho das pedras. Lápis e papel na mão. E quem estiver interessado em fazer este curso, com a nossa fera aqui presente, Flávio Girol, e também com o professor Maximiliano G. Neto, entre em contato com a Bárbara nos telefones seguintes: 3333-2311. Repetindo, 3333-2311 ou 9961-6709. Amigos, não percam essa oportunidade. A terapia floral está conquistando muitos adeptos. O campo de trabalho é vastíssimo. Pensem nisso. Aproveito também para dizer que estão abertas também as inscrições do próximo curso de formação de astrólogos. Esse vai ser proferido por mim mesmo. E se vocês estiverem interessados em estudar astrologia em profundidade, me procurem. 9982-3651. Falem comigo. E vamos começar da estaca zero. E quando tivermos terminado o curso, vocês estarão prontos para fazer análise de qualquer mapa astrológico que aparecer pela frente. Bom, Flávio, devo te dizer várias coisas. Em primeiro lugar, que mais uma vez foi muito bom te ver. Igualmente, e amigo. Fica aí levantada a possibilidade de a gente oficializar aquele peixe que nunca sai, né? Parece que ele está lá andando... Não, ainda bem que o amigo telespectador está de prova. Está de prova. Né?
Olha, rapaz, você sabe que eu fazia outra ideia da minha vida de aposentado? Eu nunca trabalhei tanto, rapaz. Que loucura. E você também, eu sei que você não para quieto. Não. O dia que eu tiver que parar, você pode preparar Terrível, o crematório. É, por aí. Mas esse peixe vai sair com certeza. E olha, temos assunto para uma semana. Amigos, estamos nos despedindo. Espero que tenham gostado do programa. Flávio, obrigado pela tua presença. Obrigado você. Bom curso lá para você. Muito obrigado. E, amigos, marcamos semana que vem, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Uma ótima semana e recebam o meu cordial abraço. Até lá.